Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos no nosso canal semanal para uma breve reflexão. Nessa semana nós fomos atingidos por um ciclone denominado a bomba. E de fato uma bomba lhe caiu sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre toda a região sul, deixando marcas de destruição, casas destruídas, prédios comerciais, árvores derrubadas, igrejas, postes de energia elétrica, enfim, vimos o caos em muitos lugares. E a nossa cidade também foi atingida. Algumas pessoas mais, outras nem tanto. Tivemos perdas de vidas, infelizmente, e sentimos muito por essas perdas. E todos nós fomos de uma forma ou outra atingidos por esse ciclone. E isso me fez refletir e fazer algumas relações com o que a palavra de Deus também pode nos ensinar num momento como este. E me ocorreu uma palavra de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento escrito por Salomão. E ele escreveu esse livro já no final da sua vida, já na idade avançada. E várias vezes ele cita uma frase muito interessante. Ele diz assim: correr atrás do vento. Na verdade, essa frase é citada 9 vezes no livro. E ele cita como uma reflexão de quando ele olha para trás para a sua vida, de tudo aquilo que ele conquistou. Ele era rei, um homem rico, poderoso da sua época. Ele olha para trás e diz o seguinte: tudo é vaidade. E eu corri atrás do vento. Olha que percepção quando você chega ao final de uma vida e olha para tudo que você conquistou e você diz: corri atrás do vento. Na verdade, é uma percepção um tanto pessimista e triste, porque se a gente vive uma vida onde só corre atrás do vento, onde a gente só conquista as coisas e não tem um objetivo claro, um chamado claro, nós não sabemos para que existimos, a nossa finalidade. Na verdade, essa percepção, ela nos causa essa tristeza, ou deveria nos causar essa tristeza. Talvez algumas pessoas nem param para refletir sobre isso. Mas correr atrás do vento é isso. É você passar uma existência, ou você está passando por uma existência, por uma vida, fazendo várias coisas, correndo atrás do trabalho, de dinheiro, de sustento, constrói aqui, constrói ali, diploma aqui, diploma lá, e de repente a pergunta é: para quê? Para que tudo isso? Nós temos clareza do nosso chamado? E talvez aqui está o contraponto. Sabemos para qual é o nosso chamado, para que vivemos. E aí isso faz toda a diferença na nossa vida, porque não há nada contra ter as coisas, trabalhar, ter diploma, nada disso faz parte da nossa caminhada, do nosso amadurecimento, tanto pessoal quanto intelectual. Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é: para quê? Para que esteja a serviço de pessoas, para que o nosso conhecimento ou aquilo que nós conquistamos possa tornar esse mundo melhor. O chamado que Deus deu a mim e a você para existir nesse planeta e viver nesse mundo é para transformá-lo, torná-lo um mundo melhor, com sinais de Deus, sinais de justiça, sinais de amor. Correr atrás do vento é uma vida muito fútil, muito vazia. A gente pode ter várias coisas e ao mesmo tempo nada. Simplesmente corremos atrás do vento. Uma outra relação que esse vendaval trouxe ao meu coração foi perceber de que a nossa vida é muito frágil. Diante de um fenômeno como esse, um vento tão forte, um ciclone que de repente em questão de minutos destrói e causa tantos danos, a percepção é: quem eu sou perante um fenômeno como esse? Somos frágeis, muito frágeis. E de repente essa é a percepção que eu e você precisamos também alimentar em nosso coração. Porque a prepotência, a autossuficiência são tentações muito fortes para nos desviar até do nosso sentido, do nosso chamado de existência. E aí me ocorre a palavra do salmista no Salmo 90, onde ele fala sobre a transitoriedade da vida. Ele diz que nós somos transitórios e frágeis. E que essa transitoriedade deve nos levar a buscar a sabedoria, a viver cada dia com um presente e dádiva de Deus. Vejam, meus queridos,
A percepção da fragilidade não é para nos derrotar, mas é para nos fortalecer no sentido de que, se somos frágeis, a pergunta é em quem nos agarramos, em quem nós nos fortalecemos ou no que nos fortalecemos. Vamos nos fortalecer nos nossos bens, quando vem um ciclone e destrói? Vamos nos fortalecer no nosso emprego, que hoje nós temos e amanhã poderemos não ter? No que nós vamos buscar nossa segurança? E aí o salmista diz, o nosso refúgio está em Deus, a nossa segurança está naquele que é eterno, nas coisas de Deus, na eternidade. E é uma outra relação que eu fiz com a palavra de Deus. Foi uma experiência que Jesus teve com seus discípulos, que ele acalma a tempestade. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, respondeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós somos esses discípulos. Nós estamos no barco, muitas vezes amedrontados, estamos inquietos e com medo diante da tempestade. E eu acredito que essas tempestades realmente nos causam esse temor. E essas tempestades podem ser externas, como esse momento da Covid que estamos vivendo, pode ser esse ciclone que nós passamos, pode ser a perda de alguém, pode ser o desemprego, enfim, são várias situações que atormentam e nos inquietam. Mas também podem ser tempestades internas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, o nosso querer de ter o controle de todas as coisas. E aí Jesus se levanta e Jesus acalma. No primeiro momento, os discípulos também ficam inquietos porque Jesus está lá dormindo. E parece que quando nós estamos num momento difícil, nós nos perguntamos: aonde está Deus? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não olha para a nossa situação? Mas Jesus tem o poder de acalmar. Jesus tem o poder de aquietar as tempestades. E ao acalmar as tempestades, Ele se volta para nós e nos pergunta: aonde está a fé de vocês? Essa narrativa é um convite para a confiança. Essa narrativa de Jesus, essa experiência que Ele teve com os seus discípulos, é para nos convidar de que, mesmo tendo meio em tempestades, sejam elas externas ou internas, nós podemos confiar naquele que tem o controle, que tem o poder de acalmar todas as situações, inclusive aquelas que estão pesando agora, nesse momento, na sua vida. Vejam, o ciclone pode nos ensinar muitas coisas, de que não vale a pena correr atrás do vento, que a nossa vida ela é frágil e que só podemos confiar em Deus, e de que, em meio às tempestades, Jesus é o nosso porto seguro, é a nossa confiança, é aquele que pode nos dar paz ao nosso coração. Que eu e você possamos aprender a caminhar nessa direção de confiança, de entrega àquele que é o Senhor e tem o poder de acalmar as tempestades. Afinal, nós somos apóstolos, nós somos uma igreja que confia, uma igreja que enfrenta lutas, uma igreja que também se depara com tempestades, mas uma igreja que sabe quem é o seu Senhor, quem está no barco. Uma igreja que sabe que é transitória, mas que deixa o seu legado de amor e do evangelho e de compaixão na vida das pessoas. Uma igreja que não corre atrás dos ventos, mas ela sinaliza a eternidade nessa cidade, nesse momento histórico em que vivemos. Que Deus os abençoe, que Deus os dê paz, que Deus possa também abrir o nosso coração e o nosso olhar. Quem sabe alguém
que passou por uma dificuldade nesse tempo ciclônico, esteja precisando da sua e da minha ajuda. Vamos também olhar nessa direção. Sempre há oportunidade de expressar o amor de Deus para as pessoas. Que Ele nos abençoe, afinal, somos apóstolos.